Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor estará para sempre em nós, para manter viva a chama que vive acesa em cada questão, a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor, aleluia. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a todas as criaturas. Uma boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esta celebração. Uma boa tarde a você também, que faz parte, através das redes sociais, aqui da Basílica Nosso Senhor do Bonfim. Vamos invocar a Trindade Santa para que esteja aqui em nossos corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos preparar para escutar o Santo Evangelho, ficando todos em pé e entoando com alegria o canto de aclamação. Purificai, Senhor, a minha mente, os meus lábios e o meu coração, para que eu possa proclamar com dignidade o vosso santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho apaguem os nossos pecados. Amém. Sentados. Caríssimos irmãos e irmãs, querido irmão, querida irmã que participa através das redes sociais aqui da Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim. A igreja hoje celebra a festa de São Marcos Evangelista. São Marcos escreve o segundo Evangelho. E São Marcos, ele foi discípulo de Paulo, seguiu Paulo na primeira viagem apostólica, e depois ele foi um fiel discípulo
de Pedro. Mas quero dar um enfoque primeiro a essa carta de São Pedro. São Pedro aqui fala Babilônia, mas essa Babilônia aqui ele quer dizer que estava em Roma, estava distante de Jerusalém, e escreve para os cristãos. E ele nos diz, naquele tempo, e serve para nós hoje, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela era, é e será sempre. Revesti-vos de toda a humildade. Então ele pede para a gente se revestir da humildade. E para manter um relacionamento mútuo. Depois ele fala, rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus. Também lançar para Deus as nossas preocupações. Ter a confiança em Deus, pois Ele é quem cuida de vós. Essa carta é uma orientação de vida para cada um de nós. Sede sóbrios, vigilantes. E aí ele fala referente ao inimigo. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resista-lhe na fé. Conselhos que ele deu naquele tempo e serve para nós hoje e para os nossos que virão. Depois ele nos diz também nessa carta que a Deus pertence o poder pelos séculos dos séculos. E por final ele manda umas saudações. Saudai-vos mutuamente um ao outro. E olha que Jesus, ao ressuscitar, ele sempre sauda. A paz esteja convosco. E aí, nessa carta, ele mostra também esse evangelista de hoje, que celebramos, Marcos. Quando ele diz aqui, saúda também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. E a paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, segundo a tradição, o evangelista Marcos, ele era filho de uma mulher chamada Maria, Maria de Jerusalém. Na casa da mãe de Marcos, Pedro, quando estava preso, assim que foi solto, ele se refugiou ali por alguns dias. Alguns estudiosos acham que foi até nessa casa que foi celebrada a Santa Ceia. Mas é uma coisa que está muito assim nos evangelhos apócrifos, não é uma coisa assim totalmente concreta. Mas o importante é que Pedro esteve na casa de Maria, mãe de Marcos. Depois, com o crescimento, Marcos ele foi amigo de Barnabé e seguiu com Paulo na primeira viagem apostólica de São Paulo. Depois ele voltou para Jerusalém e aí foi fazer o seu ministério juntamente com Pedro. E Pedro tinha uma consideração tanto a esse jovem que chamava meu filho. Marcos ele escreveu o segundo evangelho. E o tema principal dele é a proclamação de Jesus, o Filho de Deus. E o momento culminante do evangelho de São Marcos é quando o centurião, ao pé da cruz, vendo Jesus crucificado, ele diz, realmente, esse homem era filho de Deus.
São Marcos ele nos apresenta o seu evangelho para que possamos compreender o sentido profundo do messianismo de Jesus e de sua filiação divina. O evangelho de São Marcos nos traz uma narração profunda das práticas, das ações de Jesus com os pobres, na região da Galileia, de Cafarnaum, e daquelas cidades até chegar a Jerusalém. E também o diálogo profundo que ele tem com os discípulos. São Marcos, não sei se vocês já perceberam, cada apóstolo, cada evangelista tem um animal representando. João é a águia, Lucas é a vaca, João é o homem e Marcos é o leão. Qual o sentido de leão? Porque São Marcos inicia o seu evangelho com a pregação de João Batista, mandando as pessoas se converter e crer no evangelho, porque João Batista é aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. E logo em seguida, Marcos apresenta o batismo de Jesus e depois a tentação de Jesus, onde ficou aqueles 40 dias e foi tentado. E ele vence todos esses obstáculos. Então, essa representação do leão do deserto traz como símbolo de São Marcos. Então, Marcos também nos apresenta Jesus através da experiência de seus discípulos e dos seus apóstolos. No Evangelho de São Marcos, ele traz um contraste doloroso de Jesus Cristo revestido do poder da cura, do perdão, da vitória sobre o demônio, mas também o contraste de tantos homens que queria condenar, os fariseus, os herodianos, o sistema político da época. Então Marcos, no seu evangelho, traz todas essas narrativas. O evangelista Marcos também descreve a manifestação do Cristo ressuscitado aos discípulos e o mandado apostólico após a ressurreição. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a toda criatura. Ide evangelizai. Por isso é marcante, é interessante, é estimulante para a comunidade cristã da época, para nós e todos os discípulos que virão, que Marcos apresenta esse Jesus realmente como o Filho de Deus. Ele apresenta João indicando: eis aquele que vocês devem seguir, porque é ele que é o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Eu não sou digno de desamarrar as correias da tua sandália. Então, querido irmão, querida irmã, adentramos nesse evangelho de São Marcos para a gente compreender profundamente a prática do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, após Jesus dizer, ide pregar o evangelho, nos diz São Marcos, eles saíram e pregaram por toda parte. E o evangelho de hoje termina dizendo: o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Tem outro detalhe muito importante no Evangelho de São Marcos, que ele é um que dá mais ênfase à traição de Judas Iscariote, no trair Jesus, e também sobre a negação de Pedro. Então, São Marcos é um dos evangelistas que traz Jesus Cristo como o Filho de Deus. E ele termina dizendo que o centurião
revela verdadeiramente este homem era e é o Filho de Deus. Então que São Marcos, através do seu Evangelho, nos ensine a ter cada vez mais um conhecimento profundo deste que é o Filho de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva os aniversariantes! Viva! Viva as nossas crianças! Viva! Viva o nosso Senhor do Bom Fim! Viva! Viva São Marcos Evangelista! Viva! E viva os padres também, né? Viva! Olha, para as crianças tem uma oração que minha avó ensinava e eu sempre gostei dela. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Seja louvado Jesus, Maria, José, o Divino Espírito Santo. Na hora de dormir, é bom que nossas crianças rezem essa oração 3 vezes. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Seja louvado Jesus, Maria, José e o Divino Espírito Santo. Passe para as suas crianças, né? Muitos já sabem, mas é bom sempre lembrar, né? Vamos dar a bênção. Após cada invocação, vocês vão responder amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que vos firmou na fé apostólica, vos abençoe pelos méritos de intercessão do evangelista São Marcos. Amém. Amém. Aquele que vos quis instruir pela doutrina e exemplo dos apóstolos e evangelistas, vos torne por sua proteção testemunhas da verdade para todos. Amém. Pela intercessão dos apóstolos e dos evangelistas, hoje de São Marcos, que vos deram por sua doutrina a firmeza da fé, possais chegar à pátria eterna. Amém. E abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite. Amanhã um novo dia, um bom dia. Depois do canto final, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. As crianças aí bonitas, hein? Que Deus abençoe, proteja, fortaleça e conduza. Amém. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Marcos Evangelista, discípulo do Senhor, tornou-se para nós discípulo do amor. São Marcos Evangelista, discípulo do Senhor, tornou-se para nós discípulos